Eu achei que ela arrasou. Ela sempre arrasa, Will. Então, mas será que é essa marca que vai trazer ela pro Brasil? Eu acredito que sim, a gente tá na torcida. Eu sou as que queria, antes de eu morrer e ela morrer, assistir o show, né? De que a gente tá falando? Da Madonna, né, gente? Ele tá Oh, especulando aqui que ela veio pro Brasil, não é isso, Carol? estamos sim, porque estamos loucos para vê-la assim, de mais próximo. Não posso nem dizer que é de perto, mas mais próximo, né? É, bora trabalhar? Bora para trabalhar, para pagar o ingresso. Gente, vamos começar mais um Estilo Pode. Beleza? Beleza, pode. Pode! Eu sou Carol Barroca, sou consultora de estilo. Eu sou Will Costa, cabeleireiro, visagista e amo estar aqui com vocês. A gente ama mesmo fazer esse podcast, você não tem noção. Eu acho que eu tô descobrindo uma nova função assim pra minha carreira, sabe? Mais uma. Eu tô achando. Mas você é que nem a Madonna. Cada mergulho é um flash, gente, se reinventando o tempo todo. A gente tem que ser assim. Afinal, Mamacita disse que a gente podia, né? Se ela disse, a gente vai lá e faz. Obrigado, Carol. Carol é generosa, maravilhosa. Gente, vamos lá. Olha só, nós temos dois convidados incríveis hoje. Hoje a gente vai falar muito de estilo e beleza ao pé da letra, não é isso, Carol? Exatamente. A gente trouxe gente aqui que é fera, que vocês vão amar, tenho certeza. E eu queria que o Will começasse as apresentações. Então vamos lá. Ó, hoje com a gente o cabeleireiro e visagista Renato Lorenzo. Renato, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Cara, eu que agradeço o convite. Você sabe que a admiração que eu tenho pelo seu trabalho já passou pelas minhas mãos. Já tive o privilégio de cortar o cabelo desse homem por muito tempo. E quando ele me fez o convite, de prontidão, eu falei, cara, tá do Verdade. teu lado aí, em um podcast e a gente poder falar muito sobre visagismo, sobre beleza. Cara, é um sonho. Vamos embora. Toca aqui. Que maravilha, Renato. E eu tô também com uma pessoa que eu amo de coração, gente. Ele é um menino Amamos. maravilhoso. Assim, quem não segue, tem que seguir. E tem que seguir também o negócio dele, porque Exato. apesar da juventude, ele já tem um negócio que eu considero de sucesso, hein? Então eu tô aqui com o João Pedro. Ele é o empresário responsável pelo Bazar da Joaninha. Ai, Carol, obrigado pelo convite também, Will. Fiquei muito feliz. Primeiro podcast e amando a fazer essas honras aqui com vocês. Vai ser incrível. Ai, com certeza. A gente nesse espaço aqui, a gente é livre para tudo. Então, vamos começar a nossa conversa. E eu queria saber a primeira coisa, assim, eu tenho intimidade para chamar de JP, viu, minha gente? Verdade. Olha só, qual é a diferença de brechó para bazar? Porque o nome do seu negócio é Bazar da Joaninha, mas é um brechó. Exato. Então, Vou, como vou é que isso contar. acontece? É, tem muito a ver também com a história da marca, sabe? Mas existe sim uma diferença entre esses dois termos. A gente não pode confundir. Inclusive, eu vejo alguns negócios aqui que se intitulam de bazar, só que tá errado. Porque bazar mesmo, ele é um evento pontual, ele é uma coisa sazonal, ele pode ser o evento que uma celebridade quis fazer, ela alugou lá um espaço, fez o bazar dela com os desapegos dela, ou o bazar da igreja com cunho beneficente, a Na gente minha cabeça só vem bazar de igreja. bazar de Verdade. igreja, exato, que tem uma logística diferente, pode ter esse cunho mais filantrópico, né, para arrecadar fundos, mas é sempre algo momentâneo. O brechó, ele é o estabelecimento, ele é um negócio, ele é formal, ele é fixo, e ele tanto pode ser físico como online, mas ele tem todo um processo e toda a logística que qualquer empresa tem de varejo de moda, né? Entendi. A questão da Joaninha é porque eu comecei com o meu bazar. Quando eu iniciei em 2017, eu abri a conta no Instagram fazendo o meu bazar com os meus desapegos. Então, Isso. realmente Eu fazia lembro assim, dessa época. né? É. Pois é, o Will já era meu cliente de lá. Que era Exatamente. só uma arara dentro de um espaço que era um Exato, coworking. exato. Exato. Antes disso, foi na Antes minha disso, casa. nossa. Antes disso, Exato, eu recebia em casa, eu vendia em casa, Ah, não, conheci entendeu? já Teve no essa etapa no coworking. coworking, Isso. exato. Foi quando eu comecei a atender realmente num espaço físico. Mas era só online e era com as minhas peças. Então fazia sentido realmente chamar de Bazar da Joaninha, abrir lá o Instagram
Quando foi evoluindo, não tinha mais o nome Brechó da Joaninha, já era pertencente a um brechó infantil. Ah, Mas assim, é o nome da marca, é o nome fantasia. A Joaninha é um brechó, e eu sempre digo isso, que é um brechó para os clientes, nunca me refiro a Joaninha como um bazar. Inclusive, tá lá na bio do nosso Instagram, é um brechó boutique, É verdade. né? Que é um termo também que eu não sei se já existe, mas eu peguei inspirado no Mas ficou muito conceito. bem, porque as peças são incríveis. Então, ela faz um Exato. sentido, porque o brechó boutique, esse conceito viria do hotel boutique, né? sim. Que são aqueles hotéis mais intimistas, que têm um atendimento diferenciado, recebe menos clientes e é tudo mais aconchegante. A mesma coisa eu procuro espelhar na Joaninha, desde o espaço até a seleção das peças e o atendimento, principalmente, né? Deixar os clientes, você muito sabe disso, que a gente se preocupa muito em trazer um olhar mais direcionado para cada um e passar lá. Inclusive, gente, eu preciso dizer que hoje nossas produções Sim. estão by Joaninha. Eu estou aqui com um Obrigado, vestido de Bazar da Joaninha. né? Eu tenho uma admiração muito grande por João Pedro, porque eu vejo bastante ousadia no trabalho dele. Isso. Ele teve o primeiro CNPJ com 23 anos, foi isso? Foi. 23 anos. Então, parabéns. Obrigado. Você, de 2017 para cá, tá fazendo muito sucesso, tá fazendo esse trabalho com a Joaninha com muito sucesso mesmo, né? E inovação também, né, Will? Inovação, ele não para, né? É um É. cara genial, muito jovem, entendeu? Então a minha admiração fica aqui registrada por você, amigão. Igual, é recíproco. Obrigado. Olha só, gente. E a gente vai conversar um pouquinho com o Renato Lorenzo, né? E antes de qualquer coisa, eu queria saber o seguinte: o que o Renato fazia antes de ser barbeiro? Então, cara, o que é que eu fazia? Isso, o que você fazia? Cara. Porque, gente, olha só, ele deu uma palhinha aqui, ele canta também, tá? A gente descobriu. Muito. Só tem que descobrir o Instagram, que ele parece que ele tem o Instagram escondido aí, viu? Tem que O mostrar Instagram de esse Instagram. resenhas, tá? Depois a gente vai descobrir, a gente vai descobrir. Então, cara, eu venho da música, né? Venho da música, foram 10 anos na música, Nossa. sobrevivendo da música. Inclusive, meu filho bebeu muito leite às custas da música. Que bom. E até hoje eu carrego isso comigo, ainda faço por hobby na casa de clientes, como um casamento. Só que mais convite mais amigável. Eu não uso mais isso como um meio de vida, né? Porque, como eu costumo falar, o meio da beleza, a barbearia, foi quem trouxe para mim os meus sonhos. Se você perguntasse para mim hoje, Renato, você queria estar onde? Eu queria estar no palco. Eu amo o que faço. Eu toco violão, toco teclado, mas também Legal. criei uma paixão pela barbearia, por tudo que aconteceu na minha vida. Mas, assim, foram 10 anos na música, respondendo a sua pergunta, Will. 10 anos na música e tem uma história, tem muita coisa no YouTube, tem materiais e por aí vai, né? E fala pra gente, há quanto tempo você ingressou nesse universo da barbearia? Então, cara, após eu ser papai, né, eu já queria parar a música por conta do que eu fazia. Porque, assim, eu gosto muito de MPB, sertanejo. E no meio que eu vivia, eu tinha que tocar tudo que tá se tocando. Ou seja, se tiver tocando aí novinha, vai no chão, eu tinha que tocar isso. Ou a gente se atualizava, ou a gente não levava o pão para casa. Então, era lugares que eu não queria estar, era muita coisa, era muito carrego. E quando meu filho nasceu, eu falei, cara, eu não quero que ele me veja nesse meio. Eu não quero, porque eu cresci num meio em que eu vi os meus pais serem uma má influência para mim, só que eu não segui aquilo. Então, essa história que às vezes, esse jeito que ele é, porque ele teve isso em casa. Não, a gente pode usar isso como influência e pode usar isso como não influência. Para não fazer Anti-exemplo, né? Anti-exemplo. Eu falei, Entendi. não é isso que eu quero. Eu não quero que meu filho cresça me vendo bêbado. E sem contar também que foi uma época que a música, ela faz com que a gente, querendo ou que não, na época eu era um cara mais jovem, eu tô com 32, carinha de 40, né? Então, Ninguém mas, diz assim, isso. foi um momento também que querendo que não, o músico, ele é muito namorador, né? Então era muito mulherengo, muito. Eu falei, mais uma coisa que eu quero. Eu não quero que ele cresça me vendo a mãe sofrer, vendo brigas. Porque eu cresci nesse meio. Exato. Vendo a minha mãe cobrar do meu pai fidelidade, entendeu? E eu falei, cara, eu não quero isso. Aí meu filho, quando veio, eu falei, ó, parei por aqui. Foi difícil entrar no ramo da beleza, muito. Porque eu não tive apoio de ninguém. A minha própria esposa falou, cara, isso não vai dar certo.
Então, assim, eu uso muito isso como exemplo. Nunca espera alguém dizer que vai dar. Só você tem que acreditar que vai dar certo. E eu lembro que eu falei uma palavra, eu falei assim, cara, se der errado, eu vou limpar mato, eu só tenho a 7ª série. Mas se der certo, nunca mais eu trabalho para ninguém. Estou aqui há 10 anos, quase 10 anos na profissão e só venho crescendo, graças a Deus. Que show, Renato. Eu tô passada com a sua história. É uma história muito bonita, muito interessante. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para a JP, para a gente entender como é que a gente pode entender hoje o que é essa moda circular que tanto se fala. O que é isso daí? Como a gente incorpora isso para a vida da gente? Então, é basicamente uma revolução, né? As pessoas estão encarando o comércio de segunda mão como uma alternativa aí para ajudar a salvar o planeta, a desafogar o planeta de tanto desperdício. Tem esse viés sustentável que é muito importante, porém a gente tem que ser pé no chão e dizer que não existe no mundo capitalista um Exato. negócio 100% sustentável. Não é o brechó que vai salvar o Infelizmente. mundo, Exato. entendeu? Mas ajuda muito porque o conceito básico do brechó é esse, é você usar uma peça que já existe. Você não precisa comprar diretamente daquela loja que produziu aquela roupa, gastou água, gastou produto químico. Não, aquela peça já existe e ela tem anos e anos e anos de vida. A gente tem aí o vintage, brechós vintage, como o Fábio Rodrigues, né, que é o brechó mais, assim, raiz daqui de João Pessoa. Isso. Peças dos anos 50, anos 60, tecidos aí que, bem cuidados, duram séculos, né? Então, é muito importante a gente fomentar esse tipo de consumo e que ele se torne realmente não só uma tendência, mas um comportamento de rotina da Sim. gente. Sempre inclua. Eu falo muito isso. Inclua no seu roteiro de compras uma ida ao brechó antes de ir no shopping, antes de ir numa loja convencional de rua. Passa antes no brechó, vai que você encontra, né, o que você estava buscando e se surpreenda e encontre até mais do que você esperava e você começa a consumir ali. Eu tenho clientes que dizem que só consomem brechó. Exatamente. Olha que legal. Isso. Eu não posso dizer hoje que eu consumo só 100% em brechó, mas até com minhas clientes, assim, dentro da teoria, digamos Sim. assim, da Você consultoria de faz a estilo, consultoria, né? o pessoal Então, diz, não, o ideal não é brechó, porque o ideal é você levar para uma loja que você faça uma curadoria que tenha uma quantidade, uma grade mínima ali, de tamanhos daquele mesmo produto, vamos dizer assim, né, para o cliente. Então, muitas vezes, dentro da teoria, a gente não encontra tanto apoio ao mercado de second hand, né, Sim. de isso. segunda mão. Mas eu já levei cliente minha para brechó e, assim, não foi nem exatamente roupa em si, foi bolsa. Bolsa. Que eu acho uma coisa assim, para gente, a economia que a gente faz, ao invés de comprar aquela bolsa na loja, comprar no brechó, nossa senhora. Mas as Verdade. minhas clientes, elas podem participar de outra forma na cadeia, como fornecedoras, né? Não faz parte da etapa da consultoria, o closet Exatamente. cleaning. Direciona essas peças, a gente vai doar, essas daqui a gente vai vender. E aí a cliente se beneficia com o dinheiro que arrecadou nessas vendas, já compra uma roupa nova, ela não Isso. necessariamente precisa comprar, consumir, mas ela pode fornecer. É um tipo de negócio que todo mundo sai ganhando, né? O lojista, o cliente comprando mais barato, o fornecedor ganhando dinheiro por. Inclusive você tem uma frase que você falou pra mim que eu nunca esqueci, que foi assim, eu falei assim, nossa, mas essa peça aí eu paguei muito caro. Aí você falou assim, mas Will, ela não te serve. Hoje ela tá valendo muito menos. Exatamente. Então, moda circular, eu acho que eu entendi bem desde aquele momento, não é isso? Exatamente. Se não te serve, É, né? ela tá perdendo valor aqui. Exato, perdendo valor. Isso. Renato, eu quero saber de você. Qual que é a diferença de ir num cabeleireiro visagista, num barbeiro visagista, perdão, falei cabeleireiro por vício de Pelo linguagem, próprio, né? mas ir num barbeiro visagista e um barbeiro não visagista. Como é que isso afeta o resultado final pro cliente? Então, cara, só pegando uma préviazinha, quando ele falou cabeleireiro, né? Existe aí um dodóizice da barbeirada. Se tu chamar um barbeiro de cabeleireiro, ele vai ficar dodói. Só que se Eita. tu for olhar a história da barbearia, ela desapareceu por muito tempo. Verdade. Inclusive, a minha Verdade. primeira barbearia era chamada Salão de Beleza, unissex.
Então, a gente começou a legal. perder, a gente perdeu o nosso público para o salão de beleza. Verdade. Porque o barbeiro ele era muito naquilo de fazer barba e cortar cabelo e não fazia nada mais. Então, como o homem começou a se cuidar mais e entendeu que o cabeleireiro entendia mais de técnica e não ia chegar lá e o cara passar uma máquina, a gente começou a perder ao ponto da palavra barbearia ela desaparecer. Foi. Ela desaparecer. Foi por um tempo isso Por um aconteceu, tempo. realmente. Quando a barbearia volta, ela volta agora com um novo formato. Exato. O homem hoje, cara, dá para se arriscar que o homem hoje é muito mais vaidoso que a mulher. certeza. Porque o que é que a gente tem dentro da barbearia hoje? A gente tem botox, a gente faz limpeza, sobrancelha, a gente faz selagem, a gente Depilação. faz tudo, depilação. Cara, ou a gente se remodelava ou a gente não conseguia. Então, a barbearia deve muito ao cabeleireiro. Então, isso não é afetar a masculinidade do cara. Quando alguém me chama de cabeleireiro, eu me sinto um cara privilegiado. Se não fosse o cabeleireiro Will, eu não estaria hoje. A barbearia não estaria hoje num auge tão grande, porque hoje a barbearia ela está num dos maiores negócios que vem crescendo e crescendo. Respondendo a tua pergunta sobre qual a diferença quando você vai num barbeiro que não entende visagismo e quando você vai num cara que saca sobre visagismo. Quando você senta numa cadeira de um barbeiro que ele não entende sobre visagismo, a pergunta é: qual corte de cabelo? Ah, vai ser um degradê? Ah, vai ser um social? Vai ser um militar? Você vai falar: eu quero um degradê, a barba limpa aqui, limpa ali, pronto. O cara vai lá, vai aplicar e ele vai fazer cortes decorados. Ele aprendeu o degradê, o social, e ele vai fazer aqueles cortes decorados. Quando tu senta na cadeira de um cara que entende sobre visagismo, a primeira coisa que ele faz é uma análise da tua figura Isso. geométrica. Ele vai começar a sacar teus pontos fortes, a gente chama de positivo, pontos negativos, e a gente começa a fazer uma leitura e a gente começa a não oferecer para o cliente um cortinho da moda, que é o que está na moda hoje. Ah, esse degradezinho está na moda. Não, a gente vai olhar para o cliente e vai dizer: cara, o melhor para você é isso aqui. Funciona, né? Cara, imagina o cara senta na tua cadeira com o rosto convexo. Inclusive, ele tem um rosto um pouco convexo. Não é Vai rolar uma consultoria, hein? não é num grau muito grande. O que é um rosto convexo? Nosso rosto é dividido em 3 terços. Terço superior, terço médio, terço inferior. Quando a gente vira esse rosto de perfil, o terço médio ele dilata um pouco mais do que o terço superior e o terço inferior. Isso é um rosto convexo, ele faz, não sei. Como é que um barbeiro visagista vê isso e consegue sanar um problema? Quando a gente dilata um pouquinho do topete, a gente causa um equilíbrio, porque um rosto padrão de perfil é um rosto reto. O mento tem que chegar e a parte superior também. Então, eu nunca vou olhar para um cliente e oferecer um corte da moda. Eu vou ver o que é melhor para o cara, que vai harmonizar e trazer aquela coisa do equilíbrio. A gente tem que trabalhar com equilíbrio. Existem alguns casos da gente trabalhar com pontos de maiores atenção, como o Will alcançou uma época que eu usava um topetaço e ele matou a charada, né? Ele falou uma vez: ah, maior que isso. Eu tenho uma pergunta sobre o topete. Termina que eu vou. E já argumentaram com o Will: cara, mas não tá muito alto. Ele falava: vai ver, ele quer que você preste atenção no topete. Por quê? Porque eu não gosto do meu nariz. Então eu chamo a atenção, porque a maioria dos carecas usa barba. Porque se a gente não tem cabelo aqui, a gente traz toda a atenção para a barba. Claro, uma barba de valor, bem feita, bem modelada e bem estruturada de acordo com a intenção de imagem do indivíduo. Então, isso a gente chama de pontos de maiores atenção. Mas quando a gente não quer trabalhar isso, a gente tem que trabalhar uma coisa chamada proporção áurea. Entenda uma coisa, Will, quando a gente olha para alguém e percebe que nariz grande, que orelha grande, nosso cérebro é uma máquina de reconhecer proporção. Quando tu percebe algo desequilibrado, é porque está fora de uma proporção. Não é para a gente perceber. Se estiver bem equilibrado, raramente a gente vai perceber. A gente vai ver uma imagem bem modelada, bem harmonizada, um cabelo e uma barba que não está fugindo de um tamanho, está proporcional. Então, essa é a Olha aí, diferença. gente, a diferença, né? Tu Enorme. lembra na pandemia que a gente foi seguindo todos os protocolos, Foi. mas eu fui lá na casa de Will pra cortar, pedir raspa, porque tava a tendência, né? Todo mundo deixar o cabelo raspadinho na pandemia. Foi, pedir foi. Não curto, foi a primeira vez que eu raspei, pedi, mas assim, eu vi que não combinou comigo o cabelo raspadinho. Eu não, acho que evidenciou mais ainda o rosto assim, bem oval, não curti assim. Eu gosto ele maiorzinho, já tive cabelo grandão.
É muito de experimentar também. Eu gosto de observar a minha imagem experimentando. Eu já não me curto muito de barba cheia como a tua. Uhum. Eu gosto mais assim, ralinha, no máximo bigode. Eu acho que já fica mais interessante pra mim. Eu vou experimentando assim. Dá pra fazer isso, né, com a gente? Tipo, a gente Então, se avaliar dessa forma. Ou é claro, leviano? teria como não errar, né? Tem pessoas que chegam na barbearia e falam assim, bicho, eu tô pensando em raspar. Então, o que é que eu vou analisar antes de mandar esse cliente raspar? Será que esse cara tem um crânio padrão? Será que a occipital dele não é avantajada? Será que ele não tem uma occipital alta? Tal é esse ossinho, né? Isso. O que é uma occipital perfeita? É uma occipital na altura dos olhos, ok? Ah, Então, Vou dar uma olhada aqui isso. na minha, gente. já Ó, ia tá na botar a altura minha dos olhos aqui, viu? Tá na altura dos olhos a Eu minha já aqui, ia ó. botar a minha Ó, aqui. Essa é certinho. considerada uma occipital padrão. Renato, e quando não se tem, a gente cria ela, a gente elabora ela com o próprio pelo do indivíduo. Então, assim, é aí onde a gente vai... Cria, né? Isso, a gente Esse cria, a gente vai efeito, criar né? volume e levar Isso. a percepção das pessoas que aquele cara não tem uma má formação no crânio. Então, como é que eu vou dizer pro cara, raspa, que talvez ele se assustou, porque aonde ele viu o cabelo raspado que estava na moda, deu certo, o crânio era perfeito, o occipital Ah, perfeito. com certeza, Quando referência. ele raspa, aí ele tá revelando o crânio dele. Opa, olha o choque. Ele tomou um choque. Entendeu? Isso é muito, cara, isso é beleza. Corte de cabelo é uma coisa que mexe com nossa autoestima. Eu costumo dizer que o primeiro olhar de manhã pro espelho, você tem que se amar para tu poder enfrentar o teu dia. Verdade. Se tu se olha no espelho e fala, bicho, eu tô gordo, eu tô ruim, a tua autoestima vai lá para baixo. Porque Perfeito. o autocuidado com a imagem, entendeu? Ela afeta o teu dia a dia, o teu autoestima. Se tu tá bem, tu tá feliz, tu vai atrás. Eu me amo. Se amar é a melhor coisa do mundo. Amém. É o primeiro ponto, né? Amém. Começa. A Carol faz isso na consultoria de imagem, né, Carol? Ela dá, inclusive, a sugestão de barba, de cabelo, não é isso, Carol? Isso. Me ajuda a lembrar. É barba, cabelo, né? Que você fala, cor de Sobrancelha. cabelo, sobrancelha, Isso. né? Cor De dos acordo com olhos. a paleta do seu cliente, não é isso? Isso. Então, assim, o que eu estava querendo te perguntar é o seguinte: eu estou vendo muitos topetes por aí, muitos. Parece que, como diz JP, entrou na moda e agora todo mundo só quer o topete. Mas é todo mundo que pode usar o bendito topete ou realmente é forçar a barra? Porque tem gente que você olha e só olha topete, só olha topete, só. E que você quer prestar atenção em outra coisa, mas é só topete. É uma onda, né? Então, cara, talvez essa febre do topete aí seja porque um topete ele é derivado de uma linha vertical, né? E linhas verticais, elas trazem muita força. Então, pega um rosto ovalado. Ah, eu só lembro, sabe do quê? Dos indígenas, que não chama mais índio, né? Desculpa, eu preciso comentar com vocês isso. É porque minha mente estava tão acostumada a dizer índio que tem hora que eu sinto dificuldade. Não é por nada Sim, não, gente. sim, Desculpa aí. Mas olha, os moicanos, literalmente a tribo chamada dos moicanos, que deu nome ao corte, ao estilo de cabelo moicano, que assim teve um auge muito grande na década de 70, com a galera que era punk lá em Londres, lá na Inglaterra, porque todo um contexto social que existia ali, né? Então os caras faziam aquilo dali com clara de ovo, se eu não me engano. Também, Clara de ovo, não era? também. O Supla, né? Ficou bem famoso por fazer Nossa, isso, né? ele era o Billy Idol brasileiro. Isso, exatamente. Então, assim, eu me lembro, assim, muito dessa questão do moicano, porque eles deixavam o moicano para parecer mais altos e mais ameaçadores ao inimigo, né? Então, assim, será que funciona para todo mundo? Volto a repetir, será que funciona? Eu sei que tem um cabelo aí que você não recomenda, que é o tal do degradê, né? Cara, degradê é Fala polêmico. também sobre Degradê isso. é polêmico. Já arranjei muita briga por conta do degradê, sabe? Assim, cara, a gente vai falar sobre estilo. Eu tô aqui com duas pessoas que entendem sobre estilo. Eu também. Que sabe muito sobre isso aí. Vamos lá, quando a gente vai falar sobre padronização, nos povos primitivos, daí por diante, não existia uma padronização de imagem. Isso veio existir lá no Egito, no Antigo Egito. As pessoas, elas tinham que usar uma aparência só, acho que raspava, colocava Raspava lá. tudo, Isso, por quê? Porque eles estavam debaixo de uma autoridade e tinha que ter aquele visual.
ok? Porque o Só cabelo, que- para a civilização deles, o cabelo era impureza. Então eles tinham que literalmente raspavam. Onde tivesse cabelo, eles raspavam. Isso, mas hoje a gente tá, olha o século que a gente tá e os dias que a gente tem liberdade. Então, onde é que está escrito que 99% dos clientes que sentam na minha cadeira eu tenho que fazer um degradê porque está na moda? Porque assim, quando a gente, eu volto a falar, quando senta na cadeira de um barbeiro, a gente trabalha com a intenção de imagem. Não é o rosto para o cabelo, é o cabelo para o rosto. Exato. De que rosto é esse? O que é que esse cara deseja expressar? É a primeira pergunta que eu faço pro cara. Cara, se tu fosse resumir uma palavra, o que é que tu quer? Pai? Bicho, eu quero passar seriedade. Agora me diz como é que o indivíduo passa seriedade quando ele faz um degradê porque está na moda. Primeira coisa que o degradê, ele embaixar tanto, o cabelo perde logo a identidade. Tem gente que baixa tanto o cabelo que eu tenho dificuldade de saber se é um A, um B, um C, porque o cara baixou tanto que o cabelo está parecendo que é liso. Esse A, B e C que tu diz. São qualificações de liso. Certo. Um A, um B, um C, 2A, aí vai liso, entendeu? Ondulado e por aí vai. O Will é expert nisso aí. Então, Somos, né? Então, assim, quando as pessoas sentam na minha cadeira, senta um indivíduo que fala, bicho, eu preciso passar seriedade, eu sou um advogado, eu preciso que as pessoas olhem para mim e sintam verdade em mim. Entenda uma coisa, repito, é 50 milésimos de segundo para me olhar. Você olhou para mim e fez, gostei, automático. Olha aí, tá vendo? Automático. Da mesma forma, ela pode sentir uma sensação, não gostei desse cara. Eu não confio nesse cara. Cara, eu fiz uma enquete no meu Instagram outro dia. É muito rápido. Eu peguei o antes do cliente, antes de fazer uma consultoria, e falei, galera, fala pra mim, escreve aqui pra mim. O que é que essa imagem tá passando pra vocês? Olha o que o pessoal escrevia, cara. Sei lá, ele parece que ele não toma banho, né? Olha aí, tá vendo? Olha a interpretação que o nosso consciente coletivo está tendo sobre mim, sobre você. Perfeito. Já se perguntou como é que estão me vendo? Você já fez essa pergunta? Então, aí outro falava, tu encontrou ele debaixo da ponte? E o cara, não, o cara era um cara de uma classe A, o cara... cara, assim, se você ouvisse a oratória desse cara, fora do comum a oratória dele, fora do normal. Mas a Mas a imagem. imagem dele causava um bloqueio em todo mundo. Como é que eu pego um camarada desse e ele fala, bicho, eu trabalho com isso, eu preciso passar autoridade. Ah, vamos fazer um corte da moda? Cara, o punk, ele anda com a galera do punk, o roqueiro, ele se parece com o roqueiro. Quando você olha, você fala, esse cara, você fala, esse cara pertence, e tem a galera do degradê. E eu vou ser forçado a dizer aqui. Eu vou ser forçado a dizer aqui que a galera do degradê é a galera da periferia, cara. Vou perguntar outra coisa polêmica, viu, gente? A gente está saindo agora do carnaval, foi há alguns Exato. dias, né? A gente tá, para quem for assistir lá na frente esse vídeo da gente, sei lá, a gente tá aqui em 2024. E no carnaval a grande polêmica que, assim, eu mesmo não conhecia. Essa pessoa conheci por conta do que ele fez com o cabelo dele. Foi o prefeito de Recife que pegou o cabelo e nevou o cabelo. Foi. Jogada de marketing, né? Deixa ele a equipe. E o que você achou? Você particularmente, o que você achou? É isso que eu quero saber. Na sua percepção, ele Isso. perdeu a seriedade ou não? Não, cara, ele é um jovem, né? Primeiro ele é um jovem. Ele é um cara bem jovem. Ele se permitiu, vamos lá. A gente trabalha com intenção de imagem. Eu costumo dizer que só procura um dentista quem tá com dor de dente. Se eu Verdade. vou aqui e falo que o degradê não é um corte de periferia, o cara vai dizer, mas o Neymar não faz? O Neymar tá bem resolvido, ele é bilionário. Ele não precisa ganhar dinheiro com a imagem. A gente está falando sobre percepção, entenda. Dizem, minha roupa não define quem eu sou, mas define a forma que vão olhar para mim. Perfeitamente. Então, se eu tô preocupado, por que as pessoas vão falar, bicho, faz um corte em mim que eu vou para uma entrevista de emprego amanhã, mas não faz o risquinho não e não faz degradê. Por quê? Por que as pessoas falam isso? Porque sabe que tem que causar uma boa aparência. Cara, é melhor parecer ser e não ser do que ser e não parecer. É isso que a gente vive. Porque a gente é muito visual, né? Isso, e nesse mundo do visual. Instagram, Exato. inclusive, Aí que é visual inclusive é mesmo. muito perigoso, né? A gente vê pessoas no Instagram, quando vai olhar pessoalmente, é um desastre, né? Entendeu? Acontece às vezes. Então, assim, falando sobre o prefeito, como você falou, ele entrou numa onda, ele surfou numa onda, mas se eu for falar a caráter que aquilo representa uma autoridade da lei, não. Não, você já viu um juiz ou um advogado com um risquinho na sobrancelha? Se tu me pede um advogado, Renato, eu tô com a causa, eu preciso do melhor advogado. Se eu te mando um advogado, a gente julga. A gente pode dizer que não. Inevitavelmente. Cara, a gente julga. Se o cara chegar lá na tua porta de Fusca,
cabelinho degradê e cortinho, tu vai dizer, cara, esse cara tá ferrado, porque olha o carro do cara, a gente olha logo, porque como é que a gente imagina um advogado? A gente imagina um cara de blazer, gravata, terno, linhas retas, Isso, cabelo linhas retas. ali, aquele social, laterais cheios, um homem sério. É isso que a gente espera. A gente não espera um advogado com cabelinho, com reguinha e falando gíria. Ah, mas o cara é bom sim, mas a imagem dele está causando um bloqueio. Se ele quiser ter mais sucesso, ele vai ter que se permitir a mudar a imagem. Entendeu? Então, assim, muita gente me pergunta, bicho, meu rosto é oval, qual o corte? Não, não é o corte. Qual a tua intenção, cara? A minha intenção, eu trabalho com beleza, com moda, eu sou um cara muito estiloso. A gente pode pensar no degradê, no taper fade, uma americana, a gente pode pensar de acordo. Quando se pensa na função, a função quem dita o que vai ser feito, sem perder de vista a busca pela beleza. Sim, Onde verdade. é que encontra esse equilíbrio da necessidade da pessoa, quero passar essa impressão, mas a minha anatomia não permite, assim, não vai harmonizar. Ah, eu tenho um rosto oval, quero passar uma impressão X, mas aí o corte para essa impressão X não vai ficar legal com o meu formato de rosto, não rola para a fibra do cabelo. Então, Como é vamos que lá. encontra esse equilíbrio? Existe uma coisa chamada quebra de informação. Esse nome foi eu que dei no meu curso, né? Quebra de informação. Como é que a gente quebra linhas arredondadas? Projetando linhas retas. Para tudo. Tu dá a aula, conta aí, Renato. Eu que esqueci de falar. Tá lá na bio do Instagram dele. Vamos chegar lá. Esqueci de falar aqui. Cada mergulho é uma descoberta. É, Vamos maravilhoso. chegar lá, vamos chegar lá. Vamos lá. Vamos falar de um cara, de repente você chega para mim, você fala, Renato, acabei de ser promovido na minha empresa e eu preciso que as pessoas olhem para mim e já me respeitem de cara. Lembra que eu falei que é 50 milésimos de segundo que as pessoas tendem a olhar e eu respeito esse cara é sério, esse cara vai falar comigo e eu vou respeitá-lo. Porque existe. Aí vamos lá, vamos falar do rosto oval? Aí o cara fala, bicho, meu rosto é redondo. O que é que linhas arredondadas elas causam? Paternidade, bondade, existe uma frase que diz que Romantismo. todo romantismo, todo gordinho é gente fina. Isso. Já ouviu essa expressão? Com A mulher quando tá grávida, barriguinha redonda, Ai, é fofa, bebezinho, primeiro é. brinquedinho, bolinho, palhaço. É, Então, linhas arredondadas são linhas que não passam. O cara quando tem cabelo cacheadinho, um anjinho, lembra do Robson Monteiro no Raul Gil? Ele era chamado de anjo, porque linhas curvas, linhas arredondadas, ela traz esse ar de bondade, paternidade, romantismo. A gente vai quebrando isso aí. Se é um cara que diz, bicho, eu preciso passar seriedade. Eu tenho que quebrar essa informação. E como é que eu quebro essa informação? Com cabelo e barba, projetando o máximo de linhas retas que eu puder para quebrar essa coisa da linha Trazendo, arredondada. né? E deixa eu falar uma coisa mais séria aqui. Claro. Tá? Mais séria. Renato, mas esse cara é gente fina. Não vai ter um choque, um cara bobão com a aparência tão séria. Olha só. O Lucas Luco, quando fez a harmonização facial, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver, Exato. ele teve um começo de depressão. Exato. Por quê? Porque lembra que eu falei que nosso cérebro é uma máquina de reconhecer proporções? E lembra que eu falei que quando a gente se olha, se a gente não se ama, Ele não a gente se fica para reconhecia. baixo? Ele se olhava e não se via, não Isso, se reconhecia. então, automaticamente, se você é preparado para passar por essa mudança, eu preparo o teu psicológico e falo, ó, vamos usar a tua barba, vamos fazer assim, assim, sem perder de vista, beleza. Porque todo mundo vai dizer, mas eu quero também ser estiloso. Beleza, vamos fazer isso. Quando ele se olhar no espelho, automaticamente ele vai deixar de ser bobão. O MC Bin Laden, para me finalizar essa fala, o MC Bin Laden, ele tinha mais de 100 quilos, lá era gordão, o cara não tinha harmonização facial, e de repente ele resolveu perder 50 quilos e fez a harmonização facial. Se você observar o MC Bin Laden lá do Tá Tranquilo, Tá Favorável, ele era muito brincalhão. E aí, tô aqui. Hoje ele não faz mais isso, ele se olha e fala, e aí, família, porque o cérebro dele reconheceu as linhas retas e passou a ter esse tipo de comportamento, porque traz a autoconfiança. Olha só, tu vai na academia a primeira vez, tu nunca malhou, tu vai pegar uns supinozinhos com 5 quilos. O teu consciente tá dizendo pra tu, ó, tu é fraco, tu tá vendo o cara ali puxando 50, ao passar do tempo, teu cérebro começa a trabalhar a autoconfiança, tu já tá pegando 40 quilos, tu já entra aqui, aí galera, tu já tá usando A regata. linguagem a muda, a roupa Porque o muda. teu consciente está dizendo você não é mais gordo, A você já está linguagem botando corporal. autoconfiança, você já muda, você já não briga. E aí, galera, vamos fazer um treino junto hoje. Por quê? Deixou de ser aquele bobão e fraco. Porque a autoconfiança, o cérebro, ele vai trabalhando isso. Porque existe a gravidez psicológica. A mulher imagina, ela pensa que está grávida, a barriga cresce,
é o cérebro que comanda tudo. Que é comanda ele, tudo. É ele, entendeu? E por aí vai. Eu não sei se eu consegui responder tua pergunta, Sim. mas assim, só para tu entender, uma consultoria de visagismo ela é baseada na sua intenção de imagem. Então, quando você fala que quer passar autoridade, que é diferente de seriedade. Seriedade são linhas frias e de poucas emoções. Autoridade em quê? Digamos que hoje eu vi um cara que é autoridade no que fala, no que faz. É um cara que trabalha com investimento. Quando eu olhei, eu falei, caramba, que cara estiloso. Ele é uma autoridade, Exato. diferente de seriedade. Então, se você chega para mim e fala, Renato, eu preciso passar isso aqui. Aí eu faço um estudo da sua figura geométrica, do seu tipo de cabelo, perfil comportamental, com ferramentas testadas em Harvard, entendeu? E a gente vai chegar e eu vou falar para você, olha, seu texto é assim, assim, a gente vai precisar fazer isso, isso e isso. E você vai dizer, confia no seu trabalho. E o trabalho é iniciado. É, porque eu queria acrescentar que nessa roda aqui, nesse episódio de hoje, nós temos especialistas e autoridades em cada área, né? Então, isso vem trazer, o Renato estava falando aqui, e eu pensando, né? Isso aqui deixa o nosso bate-papo muito mais redondo, né? Com certeza. Porque você faz a consultoria de imagem estilo para homens e mulheres, né? Você faz o visagismo de acordo com a imagem que o homem quer passar, né? Naquele momento de vida, né? O João Pedro, né? A pessoa quer ficar mais descontraída, quer ficar mais séria, mudança de carreira, precisa mudar esse closet aí, né? Enfim, Exatamente. eu faço uma consultoria de imagem, né? Vejo também que a pessoa precisa clarear, escurecer os fios, né? Deixar esses cabelos mais curtos, né? Mudar a forma do fio, né? Que ele estava falando, né? Do L1, L2. É como os cachos, né? Que tem o C1, C2, C3, C4. Então, é muito legal, por quê? Porque a gente tem aqui, nós quatro, é unânime a nossa confiança em fazer o que a gente faz. Sim. Né? Então, assim, eu comecei com a pergunta, né? Qual que é a diferença de de um barbeiro visagista? Total diferença. Como é que isso afeta o resultado? Você vai conseguir o que você quer. Então, você deixa de ser uma vítima do consumismo, né? Que é aquele consumismo exacerbado de que o cabelo é o que está no Instagram, a roupa é a que está no Instagram, a cor é a que está no Instagram. Vítima das né? tendências. Vítimas de tendência. Ai, não, porque as mulheres, quanto maior o cabelo, mais empoderada é. E bota uma extensão de cabelo de 80 centímetros. Gente, eu particularmente eu acho bem brega. Mas tem suas exceções, né? Tem suas exceções, né? Tem gente que gosta, que faz e de repente é o momento que ela Faz quer passar, sentido pra né? aquela pessoa também, Naquele né? momento, não é isso? É. Aí, justamente, pegando esse bonde aí, porque a gente está falando de imagem, conceito e preconceito. Isso. Então, assim, aí eu vou voltar para João Pedro e vou perguntar como é que se quebra. Por incrível que pareça, em 2024, a gente ainda tem pessoas que têm preconceito em relação a brechó. A famosa roupa de defunto. Eu nunca tive, mas eu tinha. Numa época da minha vida eu tinha. Eu nunca tive. Eu tive, uma época eu tive, mas E depois olha que eu passou. sou a primeira irmã, né? Eu sou a primeira nascida na minha casa, então eu não herdei roupa de ninguém. As Tá primeiras vendo roupas eram por que que minhas. você não tinha? Ah, Mas aí, João Pedro, como é que a gente quebra esse preconceito que, por incrível que pareça, ainda existe de pessoas comprarem brechó por acharem que aquilo ali é roupa de defunto? Aham. A base de todo preconceito é a falta de conhecimento, né? E assim, exatamente. é muito fácil de refutar, é até divertido, porque roupa de quem já morreu, a energia daquela pessoa, não sei o quê. Você vai no restaurante, o talher que você come Várias pessoas já usaram, passou na né? boca de muitas Pior outras ainda. Ainda, roupa de gente morta. E qual é o problema? Vai tocar fogo nas roupas? Eu já recebi lote de uma pessoa falecida e vendeu tudo, roupas. Eu não vou chegar e dizer, gente, olha, não é do interesse de ninguém, não precisa. Do finado tal, né? Isso não precisa, a gente não precisa. Eu também não digo o nome. Olha, gente, esse lote que eu recebi aqui foi de fulano de tal, não sei o que. Tá morreu. entendendo? Já morreu. Ou então
Não, fulano, que é... Só se for uma influencer, né? Que a gente vai dizer, olha, vieram os desapegos de fulana, que tem um estilo bacana, que vocês se identificam. Aí tem uma Aí questão tem de uma marketing. era, isso que eu É vejo, uma estratégia de marketing. É. porque existe uma parceria. Mas eu já recebi, vendeu as roupas lindas, maravilhosas, foi uma bênção, entendeu? Porque foi, assim, um lote muito bem sucedido, as pessoas Olha que gostaram. legal. Então, assim, é isso que importa, e as roupas estavam ótimas, as roupas foram lavadas, as roupas eram de excelentes marcas. Agora, assim, eu achei muito legal quando ele falou, quando você perguntou a diferença, né, e falou, de cabeleireiro para Barbeiro. barbeiro. Eu notei uma relação porque eu me dei conta que eu tinha um certo preconceito também. Olha, Eu preferia, e eu digo, olha, a gente sempre tem, né? Eu digo, eu sofro Às vezes preconceito, inconsciente, exato, né? eu sei que eu sofro um preconceito, é um segmento que ainda está aí ganhando Expansão, né? espaço. Mas, por exemplo, eu sempre pensei, eu digo, eu não vou cortar meu cabelo no barbeiro, porque eu pensava que ele ia ficar para fazer minha barba, ele não ia ter essa técnica, entendeu? Essa visão um pouco mais Cuidado, né? estética que o cabeleireiro. Agora você falou uma coisa e falando tudo do visagismo, eu fiquei encantado, É exatamente isso que eu busco, inclusive, quando eu vou cortar o cabelo, porque eu me formei em consultoria de imagem, não tenho especialização em visagismo, é uma área muito específica, né? Exige. Não é fácil, Exato, não. não é fácil, porque tudo que envolve rosto é muito importante, É. né? Tá aqui, olho, tudo mais. E é esse que eu busco, sabe? Eu achei incrível, inclusive já quero saber onde é. Não, a gente vai divulgar o Instagram de todo mundo. Você já está em contato. Inclusive, eu vou pegar esse gancho e eu queria saber do Renato, como é que você conduz essa consultoria de visagismo do início ao fim? Eu cheguei lá cru, tava morando debaixo da ponte, entendeu? Não tomei banho, tem 30 dias. Brincadeira, gente, brincadeiras à parte. Sou mega vaidoso, todo mundo me conhece. Mas vamos lá, como é que você conduz essa consultoria de visagismo, né? Então a pessoa, de repente, alçou um cargo na empresa, né? Essa pessoa está fazendo uma transição de carreira, Isso, né? olha. Essa pessoa já passou pela consultoria de roupa, de repente, já teve na loja do Bazar da Joaninha, né? O brechó da Joaninha, né? E como é que você faz isso do início ao fim? Conta pra gente na prática como é que isso funciona. Claro, claro. Então, cara, quando as pessoas procuram uma consultoria de visagismo, que a gente fala o passo a passo, todo mundo fica assim, pasmo. Pô, eu achei que era só cortar o cabelo. E eu costumo dizer que cortar o cabelo é uma pontinha do iceberg. Isso aí é a etapa final do que a gente vai fazer. Inclusive, né, quando você fala sobre visagismo, que eu não estudei visagismo, depende de que visagismo você está falando. Nesse momento, eu estou falando de visagismo para homem. Estou falando da sede da identidade, que é rosto. Mas tem visagismo na arquitetura, porque tem luz quente, luz fria. Então, a partir do momento que você consegue indicar para o Will que essa calça está combinando com a camisa, você acabou de trabalhar um visagismo, porque existe algo coerente na imagem dele. E quando você presta uma consultoria de personagem talha, vamos dizer, e traz o cliente para mim, já trabalhou a parte da vestimenta e eu agrego agora o meu trabalho de acordo com aquilo que você já imprimiu no indivíduo, que vai ser o caso do Valdemir, né? O Valdemir já passou pelas mãos delas, agora eu vou terminar algo que ela fez, um trabalho exemplar que ela fez. Então, partindo para a consultoria, o indivíduo vem até mim. Existem 3 etapas. A primeira etapa, eu envio um link para ele, onde eu vou conhecer sobre ele. Só que esse link eu quero que ele responda em casa. Ele precisa estar bem para responder isso para mim. Chega à vontade, mim, isso, né? à vontade, ele vai ali, vai responder. Eu trabalho com perfil comportamental, eu não trabalho com temperamento. Porque a gente muda, entendeu? Tá vendo? Porque assim, Outra metodologia. isso. Hoje, digamos que eu sou um colérico. A vida vai me ensinar a ser um sanguíneo. Eu vou mudar. Olha aí. Verdade. Entendeu? Então, assim, se eu olhar para o Renato de 10 anos atrás, não é o mesmo. O Renato de hoje é um cara mais calmo, um cara que pensa antes de falar. E antes era um cara mais explosivo. Entendeu? Eu trabalho com perfil comportamental que diz muito sobre o teu momento de vida. Então, eu mando um questionário onde vai chegar foto para mim, foto de frente, 2 fotos de perfil já para mim detectar se existe alguma má formação nesse rosto, se esse rosto é convexo, se esse rosto é côncavo, se esse cara tem um mento, o famoso queixo retraído, que não é bom para o homem. Um mento não é bom para o homem, então tem que ser um mento dilatado. Eu uso como exemplo os 300 Leônidas. Quem não assistiu aqui? Os 300. Por quê? Que a barba daquele cara é espartana e tem um mento dilatado. Isso. Existe
um dizer que fulano é muito queixudo, já ouviu essa expressão? Com certeza. Porque mente dilatado é um cara que passa autoridade, vontade, ele impõe. Isso. Então, Leônidas, ele pega 300 homens e vai lutar contra milhares. Dane, ele quer, ele sabe o que quer, ele vai para cima. Então, primeiro eu faço uma análise da figura geométrica do cara, do tipo de fio, aí a gente vai para um tete-a-tete, a gente vai para a consultoria presencial, que é a segunda etapa, onde eu faço 5 perguntas. Dentro dessas perguntas, por que foi, o que te levou a procurar uma consultoria de visagismo? Eu preciso entender o que foi que levou. Faço outra pergunta, você quer valorizar a sua imagem pessoal ou a sua imagem profissional? Se esse cara fala que é profissional, o que é que você faz? Exato. O que é que você faz? Que aí a gente vai descobrir se esse cara quer passar autoridade ou seriedade. Não, Renato, é mais pessoal, eu quero estar bem, entendeu? Então, quando eu sei do perfil comportamental do cara, formato de rosto desse cara e a intenção de imagem desse cara, fica fácil eu equilibrar esse rosto e montar ali, imprimir as linhas nos lugares certos, poder projetar isso, deixar um rosto mais retangular, que é um rosto que traz muita autoridade. Também, que é outra coisa também que tá banalizada, é a coisa da harmonização. E eu, como visagista, eu não indico isso para todo mundo. E vou dar um exemplo para vocês. Verdade, né? Tá banal. A palavra que você Banalizou usou, isso. Perfeito. para mim, foi a Muito melhor bem colocado, palavra. né? Todo mundo quer harmonizar. Só Isso. que assim, será que a harmonização vai caber para você? O Hugh Jackman, aquele ator que fez o Wolverine, Sim. aquele cara tem um rosto hexagonal de lateral reta, É verdade. sacou? É. Então, assim, para ele fazer o filme do Wolverine, tiveram que transformar o rosto dele. Lembra que eu falei na quebra da informação? Com a barba, formaram ele em um triângulo invertido. Por quê? Porque linhas inclinadas, ascendente, traz muito dinamismo, instabilidade, perigo, garras, um cara dinâmico. Entendeu? Então, assim, tu já pensou se aquele cara, ele já tem um rosto bem harmonizado. Mas digamos que aquele cara resolve harmonizar o rosto demais. Então, assim, o cara, a maioria do, tipo, lembra daquele gordo e o magro? Que eles faziam. Pronto, você pode falar que o gordinho era sempre mais engraçado. Então, de repente, se você precisa de uma passar uma impressão de um cara mais dinâmico, um cara que gosta de conexão, que gosta de criatividade. Aí tu vai e harmoniza o rosto desse cara, tu quebrou uma característica, tu quebrou uma verdade que existia nele. Então, quando eu percebo, pô, esse cara vem de um triângulo invertido, e esse cara fala, é isso que eu quero passar. Você quer pegar essa informação e deixar ela mais forte, ou você quer quebrar isso aqui? Bicho, eu preciso quebrar essa informação. Porque eu sou muito dinâmico, mas isso me atrapalha. Aí eu quebro. Exato. Não, cara, eu preciso... Equilibra, né? Isso. Não, eu preciso equilibrar isso aqui. Eu quero que você quebre um pouco isso aqui. É aí onde entra o meu trabalho, que é simplesmente imprimir linhas que são símbolos arquetípicos. Lembra que eu falei do cérebro? Cérebrozinho olha, recebe a informação, a sensação. Opa, eu confio nesse cara. Ou, cara, senti verdade nesse cara. Pô, que cara... Entendeu? Então, assim, são essas etapas. Dentro delas, Will, acontece do indivíduo ter cabelo e barba baixo, e a gente vai ter que fazer um acompanhamento até chegar no resultado final. Quando chega no resultado final, eu dou de presente para ele um PDF que tem tudo sobre ele. Formato de rosto, perfil comportamental, tipo de fio, antes e depois. Renato, para quê? Se esse cara resolve ir em São Paulo, vai cortar o cabelo lá. Por mais que ele vá na melhor barbearia, acontece do barbeiro dar uma viajada e fazer tudo errado. Não vai ter a direção, né? Agora tu imagina, tu pagou por uma consultoria e chega ali, o cara desmancha em meia hora. Então ele vai para os Estados Unidos, ele vai abrir o PDF e vai falar, esse aqui é meu corte de cabelo. E não é um corte da moda, é o meu corte. Esse corte diz muito sobre mim. Então são várias etapas. Então quando você vê todo esse estudo que a gente faz, que a gente também consegue sanar dores, rosto côncavo, convexo, a gente consegue ali equilibrar. Existe alguns casos, o caso do côncavo. O caso do côncavo, ele tem um terço inferior muito crescido, ele é uma má formação no ângulo da mandíbula. Existem alguns casos que eu vou encaminhar você para um profissional, para poder fazer uma cirurgia, tirar mais um dente, entendeu? Então, quando a gente vê isso aí, é meio que medicinal mesmo, a gente tem que dar um crânio para saber o que vai fazer no indivíduo. Então, como eu falei, o corte de cabelo é uma pontinha de todo um estudo que a gente faz antes de bater a tesoura no indivíduo para poder imprimir nele a imagem assertiva, que vai dizer muito sobre ele. Perfeito, é só a ponta do iceberg, então, o corte Isso de aí, cabelo, que a é gente isso. pensa que pode ser uma coisa completamente banal, Isso. né? E não é. JP, eu queria saber, então, voltando um pouco aqui para a questão desse mercado de bazar,
A gente estava conversando um pouco antes de Brechó. entrar. Brechó, tá vendo? Olha. Ó o vício. Sim. Vício. A gente estava falando da marca Chanel, né? A marca Chanel, recentemente, ela ganhou uma ação em relação a um brechó que vendia as peças, não é isso? Isso. Me explica mais Brechó de luxo. me conta qual a repercussão que isso vai ter no mercado aqui local nosso. Então, eu me surpreendi muito com o resultado. Eu não imaginei que ela fosse ganhar, só contextualizando um pouco. A Chanel processou esse brechó, What Goes Around Comes Around. É um dos brechós de luxo mais famosos do mundo, um dos Fica pioneiros onde? nos Estados Unidos. Acho que tem sede em Nova York. Hum. Alegando duas coisas, que o brechó estava querendo se associar à Chanel de forma indevida, como se fosse uma revendedora oficial da marca, e alegando que eles vendiam itens falsificados. Só a Chanel poderia dizer que as peças delas eram autênticas. E acabou ganhando essa ação. Acredito que muito mais por causa da história da associação de marca, né? Que isso realmente dá um probleminha. Ela não tem esse direito. A Chanel, ela tem todos os direitos ali de vender a seus produtos. Só hoje você não encontra, inclusive, nem perfume da Chanel nas perfumarias, né? Você antes tinha, não tem mais. Nossa. Saiu das Saiu, lojas. Não né? tem não Sephora, tinha não tem percebido. mais. Só É. vende na Chanel, no site. É bem mais difícil de encontrar. Só que essa questão da autenticação eu achei bem desesperado, achei desnecessário, porque os brechós são negócios legítimos, existe todo um trabalho, uma mão de obra super específica para fazer a autenticação das peças. E esse brechó é super famoso, entendeu? Eu acho que a gente sabe, a Chanel sabe, todas as grandes do luxo, né? Que também a Hermès, a Louis Vuitton também são grifes que estavam meio que já se incomodando com essa situação. Eu acho que foi muito isso, um incômodo, porque o mercado de second hand está crescendo, as projeções para 2025 é de um faturamento aí de 80 bilhões. Nossa muito, Senhora. é muito, Tô pasmo. é muito. Nossa. Não é uma tendência, não é um modismo, sabe? Então elas se viram perdendo dinheiro. Chegou para ficar. Exato. Exato. Mas no caso eles estavam usando essa palavra. Uma ameaça. Lá no... Está, porque eles podem, depois que Saiu da saiu da loja, a Chanel não tem controle de nada. O dono pode vender para A quem ele quiser. Entendeu? A gente compra carro. Mas você não eu me compra carro lembrei seminovo. da situação da Ferrari. Ontem mesmo eu vi uma matéria no UOL falando que o Justin Bieber virou persona non grata na Itália, Ferrari. Na Ferrari. Por quê? Porque ele comprou outro carro. Pô, a Ferrari. Porque ele comprou outro Tem uma carro. situação aqui de uma pessoa aqui que eu não vamos citar nomes, eu gosto de dar nomes aos bois, gente. Eu Porém. adoro. Porém, eu não quero levar um processo, eu vou ficar calada. Olha, uma pessoa aqui, rica de uma pessoa, ele também tinha uma Ferrari e também ferrou com a Ferrari dele. Ele não Ferrari. compra mais. Assim, Mas ele detonou o carro Ferrari? supostamente sim. Ah, falou Bateu no mal. acidente. Não, eu preciso. Eu mas só ele li a fala- manchete. Aí não sei o que é que ele fez exatamente para virar a persona não grata, mas eu já sabia que a Ferrari ela tem essa política de assim, você pegou uma Ferrari, Perfil você de não cliente, né? tratou com a dignidade que eles Isso, querem que exatamente. você trate, É aquele o carro. objeto. Sim. mesmo sendo seu, você não comprou, é seu, mas você não pode ferrar. É porque essas grandes marcas têm, além do produto, né? É todo um lifestyle, é um emblema, são Isso. coisas icônicas. Então, eles preservam muito bem essa propriedade intelectual mesmo. Se você não tem esse respeito. Só que isso daí não tem nada a ver, assim. Você está, na verdade, valorizando. É aquela peça que você está perpetuando a vida dela, passando ela para outras pessoas. E a Chanel meio que quis se apropriar, né? Assim, meio que tirar uma fatia. Eu acho que se ela tivesse realmente... Eu acho que é outra situação de associação da marca. Então, isso... Sem nem necessidade, né? Essa questão da autenticação é total e legítima. Os brechós são negócios seríssimos, entendeu? Um trabalho muito respeitado e muito preocupado. Se tem uma indústria que é extremamente cautelosa e preocupada com a autenticação, com a autenticidade dos seus produtos, são os brechós. Não comercializa verdade. nada que seja falsificado. Existem equipes, nesses brechós grandes, a Gringa, que é uma das maiores nacionais hoje,
Tem uma equipe gigante para fazer uma mão de obra muito difícil de se encontrar para poder fazer a autenticação desses itens. Se ela tivesse preocupada mesmo na divulgação, na disseminação de réplicas, pode abrir aí no seu Instagram. Se você digitar na barra de pesquisa linha italiana, vai aparecer um monte de Instagram de site que vende produto falsificado aí à luz do Então, dia. eu tenho uma dúvida, João Pedro. Eu vou aproveitar e tirar essa dúvida com você aqui. Eu estava vendo esse dia uma pessoa falando a diferença entre alta costura e prêt-à-porter, Sim. né? Que veja se eu entendi direito o que a pessoa estava falando. As pessoas que usam marcas como Chanel, Dior, Versace, enfim, elas estão usando prêt-à-porter, que alta costura é outra coisa. Isso. Então, isso estava relacionado ao valor do indivíduo, né? Tava nessa temática sobre o valor do indivíduo, né? Porque muitas pessoas, porque usam uma bolsa de 30, 40 mil, se acham muito poderosa, entendeu? Acham que Até estão você vestindo alta definir. costura, o que não Isso, é. acha que tá vestindo alta costura, exatamente. E que também tem um poder, né? Que a gente pensa assim. Só que aí entra o que você estava falando, que são as réplicas, né? Que são as falsificações, enfim. Eu, preferencialmente, se for para usar prêt-à-porter, que é o que eu consigo usar, eu não consigo usar alta costura, né? Eu compraria tranquilamente no brechó. No brechó. Mas o exatamente. mercado de alta costura no mundo, É muito JP pode pequeno, até né? assim confirmar essa informação. É mínimo, são mínimo, né? 400 pessoas. Essas pessoas, eles até têm um perfil mesmo, lógico, eles sabem quem são essas 400 pessoas. Ou são empresárias, assim, do ramo do Vale do Silício, de tecnologia, coisa e tal. Aristocratas, realeza. Ou então Kate herdeiras. Middleton, né? Por exemplo, Ou né? então herdeiras. E herdeiras, e aí entram herdeiras da realeza e herdeiras de impérios econômicos. Entendi. É tão Um mínimo. documentário de L'Oréal. É Que tão você me mínimo. indicou. Muito bem, fala que me indicou. Foi. Da Indico L'Oréal. pra você também, gente. Olha, na Netflix. Um filme, né? Pode falar, Carol. Netflix tem um documentário. Eu acho que Filme. é um É um documentário. documentário, é uma série. É. Sorry. E aí ele fala sobre a história da dona da L'Oréal, que é a mulher mais rica, era a mulher mais rica Da França. da França. Hoje, a mulher mais rica é a filha, Isso. né? Isso. E eu acho que o nome tá lá no Netflix, o nome eu acho que é A Herdeira, o Mordomo. Ah, tá, eu sei, tá. Eu vou E o botar para fotógrafo? vocês. E o fotógrafo. O nome é Pronto, A Herdeira, o Mordomo e o Fotógrafo. O nome é Isso, esse. exatamente. Se não for esse, gente, eu vou botar lá na descrição para vocês o nome desse filme. Vale super a pena. Vale super a pena, vai precisar Assim, colocar. a história é fantástica e tem tudo a ver com a história que a gente está contando aqui, falando desse mercado de luxo. Né? Exatamente. Mas, JP, conclui teu pensamento, porque Isso, a gente, desculpa. aqui, a gente ficou tão empolgado com essa história, É. né? Porque, assim, São várias perguntas. Pois a gente tem Você, muita... você trouxe então essa questão para explicar realmente essa diferença, né? e Para eu o queria pessoal saber, assim, entender. como é que você no seu brechó, eu já ia chamar bazar de novo, Nossa, no seu brechó, você tem marcas, eu já vi lá, eu já peguei assim, ó. Sim, Eita. sim. Marca, gente, de luxo. Sim. Tem sim. Como é que você faz? Você consegue fazer essa distinção? Para você é fácil? Você cursou alguma coisa? Como é que isso acontece? Acabei de recusar essa semana uma Louis Vuitton réplica. A bolsa, se fosse original, ela é em loja avaliada R$ 45.000. E quando a fornecedora me mandou a foto, eu fiquei super empolgado, né? Eu digo, nossa, essa bolsa é incrível. Logo, quando eu fui fazer a análise, a parte interna, material sintético, acabamento, a gente tem um banco de imagens de peças originais. Inclusive, a única utilidade para mim, né, desses Instagrams, dessas marcas que vendem réplicas, é para eu ter também no meu banco de imagens para comparar. Eu preciso saber também como são as réplicas hoje, Sim. porque de fato elas estão cada vez mais sofisticadas. Lógico, é. Elas replicam caixa, elas fazem até cartão, certificado, mas é nos mínimos detalhes. É muito do olho, você precisa ter o olho muito direcionado, saber como são as peças originais
para poder fazer a distinção. Então, nesse caso, é provável que a sua fornecedora tenha comprado a réplica sem saber? Então, tem também muito do que a gente escuta. Não sabemos, né? Exato. É. Quando, Nossa, que o que é pergunta com- difícil e o que é- comprometedora. Então, é comum, tem esse padrão. Não é a primeira vez que eu recebi, a gente já recebeu peças falsificadas que eu recuso. É comum, isso acontece. E geralmente as histórias são: eu ganhei de presente. Nessa foi minha tia comprou na Europa. Então nunca ela comprou diretamente da loja, porque quando você compra diretamente da loja, você traz. Tem fornecedora que traz até a nota fiscal, tá? Com a nota fiscal. Exato. Inclusive, se você quer desapegar, guarda tudo, mantém tudo. Isso é muito bom pra gente fazer a nossa autenticação, ver direitinho. Mas, quero sim, o negócio da alta costura, que você falou, fiquei com vontade de falar a diferença. Pois é tão restrito, né, essa questão do couture, que a gente quase não considera um mercado, porque é muito seleto, né? Isso não representa nem o faturamento dessas marcas. Elas lucram muito com o prêt-à-porter e principalmente com beleza. Por isso quase todas elas têm a linha de perfume, de maquiagem, que é isso que vende muito, Perfeito. né? É isso mesmo. Mas a diferença, olha, então são poucas marcas, tem uma série de regrinhas, tem que ter ateliê em Paris. Eles chamam de quem Coleções. consome a haute couture, eu não sei, desculpa. Eu acho que Haute couture. pronuncia assim. Haute Eu couture. não sei Haute francês, nada. E só bonjour. E olha, virou Mas buquê. ela é bilíngue, viu, gente? Eu tenho duas línguas. Ela é Vem com a bilíngue. cobra. Ela fala inglês fluentemente. A Carol fala inglês fluentemente. Eu levei uma amiga para fazer a consultoria de imagem. Ela era coreana, a Carol brasileira, e aí elas entraram no acordo de falar inglês. E a Carol, nossa, a conversa fluiu super bem, né? Muito legal. Sim, mas voltando. Ah, Voltando não. aí. Deixa eu perguntar agora pro Renato. Renato, fala aqui. O João Pedro já falou, né? Ele tem a loja física, né? Ali em Tambaú, não é isso? A gente vai deixar os Instagrams e no Instagram vai ter toda a descrição, os telefones, Isso. contatos, como faz para chegar. E eu quero saber do Renato, né? Onde é que você atua? Onde é que a gente pode encontrar você? Teve uma mudança aí, né? De nome de barbearia. Eu costumava ir na Renato Barbearia, né? Renato Lourenço Barbearia. Mas agora você também está numa outra barbearia. Fala um pouquinho isso pra gente. Então, cara, como eu falei pra vocês, eu venho nessa... Você tem uma na zona sul da cidade. Não, Tem. deixa eu falar. Você tem uma na zona sul da cidade, que tem uma equipe que já funciona super bem e tal. Aí na pandemia você veio pro bairro do Altiplano. Isso. E depois você deu uma esplanada agora. Começa por aí, vai lá. Isso, então, lá do bairro onde eu moro, que eu ainda moro lá até hoje, a gente considera barbearia de bairro, né? Mas é uma barbearia super estourada lá. Verdade. E ela é conduzida por uns alunos meus. Como eu falei, eu comecei capacitando alunos corte, né? Até então eu não era um profissional que trabalhava com imagem, com visagismo. É um sonho, como todo profissional que trabalha em bairro, que corta cabelo. Hoje, um corte de cabelo no bairro deve estar R$20, 25. Na minha época, eu cheguei a cortar cabelo de R$8. Depois foi para R$12. Então, a gente sonhava em vir aqui, partir para essa parte, Altiplano, Cabo Branco, e poder ganhar uma grana mais e ser reconhecido. Sempre fui um cara que procurei estudar. Vim para o Altiplano aí na pandemia, né? Foi um desafio assumir uma barbearia, que já era um lugar que era uma barbearia, e o cara era super querido, morreu de Covid, o cara. Exato. Existiu assim cara, foi difícil. Um peso, né? Era um peso, uma rejeição. Teve gente que jurou que nunca ia pisar lá, porque se pisasse, tava traindo o falecido, né? Meu Deus. Foi complicado, né? Teve uma hora que eu falei, meu Deus. Foi nesse momento aí em que a gente tem que usar até o que é negativo como positivo. Eu falei, cara, eu fazia 2, 3 clientes por dia. Eu falei, eu vou estudar. É Deus me dando a oportunidade de estudar. Hoje é difícil estudar. Eu estudo porque eu tenho força de vontade. Eu viro à noite, mas é difícil. Então, na época, eu fazia 2, 3 cabelos por dia. Foi quando eu conheci a ferramenta do visagismo por Eduardo Miller, que, para mim, ele é meu ídolo. Hoje é um exemplo de pai, de barbeiro. E hoje, esse cara que é meu ídolo, hoje ele mora na Europa e dá formações em vários países. O cara já formou mais de 500 alunos. E hoje eu tenho esse cara como padrinho meu aqui no Brasil. Ele que me indica
para as minhas especializações. Inclusive, Que como legal. você perguntou, eu viajei para Santa Catarina formar uma turma, indicado por o cara que foi aluno dele, né? Nossa. E o cara hoje falou, não, esse cara é bom, estudou comigo, ele foi embora, ninguém parou ele. E nesse crescimento aí no alto plano, quando eu começo a estudar visagismo, começo a falar sobre isso na minha cadeira, que isso encanta todo mundo, essa é a verdade, as pessoas começaram a me ver, essa é a verdade, né? Aí cheguei no Patrick Switch, né, que é o diretor-geral da Demicon, o cara é ricaço, e o cara viu meu trabalho, a esposa é Miss Paraíba, o cara viu meu trabalho e falou, cara, isso aqui é pequeno para você, isso aqui não te representa, com todo respeito, eu não consigo trazer os meus amigos aqui, entendeu? Cara, a gente vai tirar você daqui, eu não sei se eu vou abrir uma barbearia. O cara me adotou. Deus, cara, tem sido generoso na minha vida, ele tem colocado pessoas no meu caminho. Porque assim, quando você tem um objetivo de chegar do outro lado da margem, sozinho fica difícil remar. As adversidades não é fácil. Mas quando aparecem pessoas mandadas por Deus que dizem, cara, eu vou comprar teu sonho, vou remar contigo, vamos chegar lá mais rápido. Eu entro com isso e tu entra com talento. E Deus começou a colocar pessoas no meu caminho, aí me indicaram para uma barbearia chamada Dom Rei, que é uma loja de roupa, né, uma marca própria aqui em João Pessoa, na João Canso. Né, foi difícil, né, porque a minha barbearia no Alto Plano já estava com assinatura, o Will conhecia aí, a gente tinha lotada. Mais uma vez eu cometo uma loucura, assim como eu cometi lá atrás, quando eu resolvi deixar de trabalhar e para abrir a primeira barbearia, disseram que eu ia passar fome. Né, e eu ouvi isso da boca de familiares. É. Aí, agora, sair do altiplano e ser colaborador. O cara tem que ter um ego. Não é qualquer um que faz isso. Não é qualquer um. Pô, você é dono, você tem uma barbearia que já anda, já tem um nome como visagista. Agora tu vai ser cooperador em outro lugar? Pô, que é isso? Foi o que aconteceu. Mas quando você entende sobre dar um para trás... Era isso que pra quer dizer, poder- parece que tá dando um passo pra trás, Isso. né? Mas quando você entende sobre dar um para trás para poder dar dois para frente, eu conheci o dono da Dom Rei, ele viu o conhecimento que eu tenho e falou, cara, eu quero investir em você. Eu quero você dentro da minha empresa, eu vou te dar uma sala, eu vou te dar isso. Lá tu vai linkar com gente maior. Cara, eu tô há 3 meses na Dom Rei, eu tô maravilhado com as coisas que vem acontecendo. Lá sou tratado como consultor, tenho linkado com pessoas grandes. E Deus só tá só abrindo as portas para mim. A minha barbearia no Alto Plano continua de pé, atendo lá uma vez na semana. Não tá fácil, eu trabalho muito. Mas não existe nada fácil, né? A gente quer construir algo, a gente tem que trabalhar mesmo. Então, assim, a meta é essa, é ter minhas barbearias funcionando e eu fazendo o que eu mais amo hoje, que é mentorar pessoas, aplicar visagismo. A meta é sair do operacional, aquela coisa de cortar 20 cabelos. Cara, já eu tô com 40, eu não tenho mais coluna para isso. Eu não tenho mais. Então, eu quero atender aquele cliente que vale por 10. Foi para isso que eu estudei visagismo. Porque é isso que o visagismo nos dá. Um cliente, ele vale por 10 até por 20. Então, estou entrando nessa nova etapa da minha vida agora, atender em um consultório de visagismo, um lugar onde você vai ser bem atendido, tem um atendimento VIP, e eu e você no tete a tete. Então, assim, puxando isso daí, eu vou fazer uma pergunta que para a gente, digamos assim, fechar com essa chave de ouro, esse depoimento que você está dando aqui para a gente, de esse ano, quais são os seus planos? Como é que você está vendo o futuro? Então, cara, esse ano tem muitos projetos para sair do papel, né? Como eu falei para vocês, andei viajando aí, tem mais algumas viagens, inclusive Curitiba já me chamou aí para ir lá formar uma turma, mas o que eu quero agora... Você já esteve em Curitiba, foi isso? Então, só passei, fui passou. para Araquari, Santa Catarina. Ah, tá. Você esteve em Santa Catarina. Isso, Ah, isso. ok. Isso, mas o Instagram, as redes sociais, ele não nos dá um alcance, né? Claro. E pessoas já têm entrado em contato comigo e já estão organizando os detalhes para eu poder viajar de novo. Mas o que eu quero é desenvolver o meu curso online, né? E colocar isso aí para rodar, porque eu não consegui fazer ainda, né? Agora com a sala pronta lá na Dom Rei, a gente vai agora focar no curso online para poder monetizar no online. Essa é a próxima. Qual que é o pré-requisito para poder fazer seu curso? Fala pra gente. Porque o pessoal vai perguntar com certeza. O que eu preciso saber para fazer esse curso de barbeiro visagista com o Renato Lorenzo? Fazer o curso de barbeiro visagista? É. Tem que estar pelo menos assim, tem que estar bem andado, né? Aí você vai dar essa avaliada, né? Tem que ser barbeiro, Primeiro. tem que ser um barbeiro bom, mas que não saca nada de visagismo. Como eu falei, Entendi. cortar cabelo. Assim, vale salientar que tem que manjar das técnicas, né? Sim, se eu quiser Pintura, dar uma, por exemplo, pintura. fala assim, Renato, olha, eu quero atender o marido da minha cliente. Aham. Porque eu sou cabeleireiro, sou visagista, Isso.
mas tô afastado do universo masculino com relação à barbearia. Certo. Esse novo momento, esses degradês e tal. Isso. Que até a gente, nas nossas conversas livres lá, nas minhas idas da sua barbearia, eu falava, Renato, como é que faz isso? Aí você me ensinou uns Isso. cálculos e tal. Melhorei bastante. Mas aí a pessoa tem que ter um mínimo de formação como barbeiro e realmente ter um talento para isso, não é isso? É isso aí. Vai dar uma avaliada no perfil do trabalho que a isso. pessoa faz, né? Até agora eu nunca peguei gente que Não saiba nada, Isso, né? sempre você Entendi. pega barbeiros bons. Uhum. Inclusive, são barbeiros bons que querem visagismo. Porque Porque não é um curso profissionalizante, E- né? De especializar. É pra- especialização, Isso, exatamente. Porque assim, é outra área. A galera acha que vai fazer visagismo, mas acha que eu vou falar sobre técnica lá no final, é muita oratória. Porque você vai estudar perfil, você vai estudar linha, você vai estudar símbolo, você vai estudar muita coisa, para depois dizer, agora vamos cortar o cabelo. Aí você nunca mais, quando você passa por um curso de visagismo, nunca mais você olha cabelo da forma que você olhava. Exato. E agora você vai saber onde criar volume. Ou preciso criar um volume ali, porque o septal desse camarada é lá embaixo. Eu não posso subir com a máquina, eu não posso fazer degradê nele, para não expor o tempo. Entendeu? Porque quando você manja do território, primeiro se analisa antes de fazer. Então o pré-requisito é esse: é ser um bom Entendi. barbeiro, manjar bem. Aí se você associar o visagismo, Por velho, isso é importante também do digital, né? Manter esse Instagram aí organizável, Isso. para você ver se o cara realmente sabe o Desse que tá jeito. fazendo e o que tá buscando, não é isso? Vamos lá. JP, me fala um pouquinho da trajetória da Joaninha. Conta Sim. pra gente, porque assim, a marca é maravilhosa. Eu acho que assim, todo mundo conhece o brechó da Joaninha, Se não Você- conheceu, agora vai conhecer. né? Ai, Toda vez eu bato no microfone. No não problem. tem problema. Você tem realmente, né? O Renato te olhou e viu a autoridade que você tem na sua imagem para fazer o que você faz, né? E como eu já tinha dito antes, repito a dizer, com excelência. Conta um pouquinho da trajetória desse sonho, né? E um pouquinho dos seus projetos, onde que Pode a pegar. gente pode esperar aí Sim. do Batata da Joaninha, que é um sucesso. Sim. Então, a Joaninha nasceu de uma forma muito orgânica, despretensiosa. Não vou florear. Comecei porque eu estava precisando de dinheiro. Boa! Entendeu? Todo mundo Vou vai trabalhar. entender isso. quem não? Entendeu? Não tava divagando em casa. Ai, eu queria tanto ter um brechó. Como é que eu vou funcionar? Então, vou vender minhas roupas. E foi surgindo um amigo. Olha, eu tenho umas coisas para desapegar. Tu quer vender? Eu digo, quero. Vamos. E foi. Foi começando a estudar, foi começando a ver. E foi, assim, bem aquelas histórias de biografia de famoso, sabe? Aí quando veio, chegou, já tava ali, pronto. Comecei em casa e de repente abri minha loja. Foi eu sentir cada degrauzinho, cada coisinha. Depois de um ano, fui para um coworking, comecei a atender físico, participei de muita feira para captar novos clientes, para fazer networking. Com a pandemia, meu negócio físico é de Sofreu pandemia, também, né? foi filho da pandemia, assim. Abrimos em 2020, em setembro, e a gente tá lá desde. Vai fazer 4 anos agora, desde então. Olha aí. Olha. Caramba. É. E eu gosto, eu preciso dizer, desculpe interromper, mas eu preciso dizer também da forma inovadora como você faz os provadores, né? Então lá ele recebe tanto peças masculinas quanto femininas e ele prova peças masculinas e femininas. Exato, que também surgiu dessa forma. Eu não tinha dinheiro para poder contratar toda semana as modelos para fazer, e eu digo, tá, mas eu tenho o meu corpo aqui, essa roupa cabe em mim. Pronto, eu mesmo vou fazer. E foi, e todo mundo adorou. No começo foi até um pouco engraçado, porque era inusitado, mas à medida eu apertei tanto nessa tecla que Tratando de começou seriedade, né? que exatamente se transformou em realmente algo sério. É divertido, claro, por ser irreverente, mas tem a seriedade, porque eu procuro sempre apresentar muito bem as peças, porque a cliente, ela não tá lá para tocar, e roupa é muito táctil, então eu procuro descrever bem quais são as sensações, o que é que aquela roupa me transmite, o que é que eu estou sentindo usando ela, o que é que ela, onde é que ela pode ser usada. É muito bom a gente aproximar a cliente da realidade daquela peça para ela poder realmente se imaginar e poder comprar, né? E, assim, à medida que o tempo foi passando, que a Joaninha foi se consolidando, eu fui percebendo muito também que a questão da curadoria
que é muito importante, sabe? Se você quer montar um brechó, foque na curadoria, procure fazer o seu diferencial, porque hoje é um mercado que está muito grande. Em João Pessoa, a gente tem brechó, hoje em Manaíra mesmo, é praticamente em uma esquina. Isso é muito bom. Verdade. Eu só conheço da Joaninha. Tem muitos, tem muitos. Eu só conheço da Joaninha, gente. Obrigada. Mas tem, isso é muito bom para o cliente e para a gente criar uma competitividade ali, de estar ali sempre querendo inovar e trazer algo diferente. Porque se todo mundo for fazer a mesma coisa, fica sem graça, né? O cliente não vai conseguir, você não vai conseguir diferenciar, nichar e captar, ter aquele seu público fiel. Então, assim, eu hoje digo que a minha curadoria mesmo é mais de pessoas, sabe? De estar junto das pessoas certas, que tem um estilo bacana. Então, assim, não é toda coisa que eu pego, porque quando você tem um fornecedor que você já conhece o perfil de consumo dela, de estilo, eu não preciso nem selecionar direito as peças, é só ver se tá tudo ok, se tá tudo certinho, mas já tá tudo aprovado, basicamente, porque eu sei que aquilo vai vender. Do mesmo jeito que uma loja de varejo convencional, ela sempre vai comprar daquelas mesmas marcas. Vai para São Paulo, vai comprar naquela marca X, Y, porque sabe que vende na loja. A mesma coisa é você olhar dessa forma para os seus fornecedores, né? São as suas lojas ali que você vai comprar, vai estar ali sempre mantendo o estilo, porque os clientes vão em busca daquilo. Estilo, Perfeito. identidade, né? Exato. Beleza nas peças. Né? Exato. E Tem a que ser própria estético. qualidade, eu sou consumidora, eu já fui fornecedora, mas e continuo sendo consumidora e é como ele fala, assim, a gente tem uma certeza que quando chegar lá você vai encontrar aquilo dali e aquilo dali vai ser muito legal, dentro daquele estilo, né? E é uma coisa que a gente precisa ressaltar. Agora, Carol, eu queria fazer uma pergunta para os nossos dois convidados. Pergunta para os dois, viu? Eu queria saber o seguinte: para você, Renato, os clientes, eles variam muito no desejo de imagem? Qual que é o prazo disso? Ou isso ainda não é uma realidade verdadeira, né? Vamos dizer assim. Palpável. Palpável, uma realidade palpável. Tipo assim, porque eu sou muito de mudar de estilo. João Pedro sabe, Carol sabe, e você também sabe. Por quê? Ele é dinâmico. Porque eu sou muito dinâmico, então eu tenho uma Ele inquietação não para. com a minha imagem. Tipo, eu já fiz a harmonização no rosto todo, agora eu tô sem nada de harmonização. Se tiver só um restinho de alguma coisa, que tem 2 anos que eu não faço, né? Carol, eu várias vezes, Carol, o que eu uso? Qual é a minha paleta? Posso isso, posso aquilo? Mando fotos, né? João Pedro já fez curadoria para mim, eu já fui fornecedor, personal shopper, fizemos muita coisa, né? Renato, eu chego para Renato, porque Renato, ele tem uma... Eu tava vindo de uma dor, isso é legal. Por que é legal você procurar um especialista em? Eu tava vindo de uma dor. Qual era a dor? Eu cheguei no barbeiro, uma barbearia que eu frequentava, e o barbeiro falou assim, é difícil cortar cabelo de careca, né? Grila, que Tipo, coisa eu sei que eu sou desagradável, careca, né? entendeu? Né? Aí eu comentei isso com o Renato, né? Foi muito antiprofissional da pessoa. Porque eu fui numa barbearia, não fui no especialista, né? Isso. Aí eu cheguei e falei assim, Renato, o cara falou isso. Eu falei assim, pô, Will, não liga não, esse cara é idiota, tal. Mas como eu sou bem resolvido com a minha imagem, por quê? O que aconteceu? Eu resolvi não mais fazer implante, mas também eu tive que emagrecer. Porque eu disse, careca e barrigudo não dá, né, gente? Ou uma coisa, ou outra. Como é que vocês vão me vestir, né? Implante hormonal, isso? Não, implante de cabelo, eu já tinha feito em outro momento, aí não quero fazer mais. Aí, beleza. Então, eu mudo bastante, né? As pessoas mudam bastante. Cara, o público lá de baixo que não procura consultoria, sim. Lá de baixo você fala na Dom Rei. Lá de baixo, e quando eu falo Não. público normal, eu vou falar o público normal. público lá A de galera do baixo. DVD, vamos dizer, essa galera, ela tá disponível. O corte que aparecer ali, ela vai querer fazer, porque eles vão seguindo ali a Porque tendência. aquele Isso. jogador de futebol. Isso. ele- E eu não critico isso aí, porque, como eu falei, só procura um dentista quem tem dor de dente. Então, de repente, o cara já está resolvido com a imagem dele, ele gosta mesmo de ficar mudando, e isso não é ruim. Entendi. Entendeu? No caso da consultoria, é algo bem específico para dores mesmo. Bicho, eu tô com essa dor, eu preciso Exato. causar, eu preciso vender. Eu já atendi pessoas que tinham uma boa oratória,
mas a imagem não vendia. Quando juntou com a minha consultoria, o cara vendeu milhões. O Adriano da Demicon, o cara é consultor, vende cartas de crédito, entendeu? E o cara falou, velho, porque eu falei, Adriano, não adianta nada você ter uma boa oratória. Isso. Quando você pisa no cliente, o cliente te olha e não confia em você. Aparência não Então vale. vamos unir essas coisas aqui, vamos unir essa oratória, esse cara bem preparado com a imagem de autoridade. Cara, depois que o cara prova disso, ele não abre mais mão disso aí. Então, assim, existe momentos de vida. O cara que gosta ali de degradê, de qualquer coisa. Hoje eu vou de taper fade, hoje eu vou de low fade. Esse cara é bem resolvido, ele tá cagando pra imagem dele, ele vai seguir ali a tendência, né? Mas pessoa bem resolvida, ela vai optar pela imagem certa, ela não abre mão, cara. Não abre mão. Então não é muito frequente Não. ficar mudando Não. demais, não. Meu público não. Quem busca isso? Tá. E lá no o bazar, não. No Bazar da Joaninha. Bazar da Joaninha. Sim. As pessoas mudam muito o estilo, tipo assim, JP, agora eu quero ser clássico. Aí pega aí, muda a coisa, deixa a coisa lá, peças, não sei o que e tal. Quando chega com essa necessidade é ótimo, porque eu gosto muito de dizer que a minha profissão é uma profissão muito feliz, no sentido de estar ali junto de É legal, né? num momento alegre da pessoa. Vai, vou fazer umas comprinhas, vou investir esse dinheiro para me enfeitar. Ai, vou para uma ocasião, vou Como é viajar. bom, né? Né? É tão verdade. bom, vou enfeitar meu corpo, quero uma roupa nova, legal para fazer uma viagem. Ah, engravidei. Ai, vou me mudar. E Ah, emagreci. Nesse sabe? caso aí, realmente, olha que Vem tudo, legal, vem- né? É a Que poética, mágico, exato, né? é a poética da coisa. Então é muito legal isso. Então, quando a pessoa traz uma necessidade mais específica, assim, a gente realmente trata como uma consultoria. Inclusive, Clara, que trabalha comigo, quando. Maravilhosa. É, Beijo, Clara, amei conhecê-la. Né? Então, Maravilhosa. assim, todo o treinamento que eu passei para ela é isso, da gente fazer ali naquele momento com a cliente, realmente trazer um momento especial e entender a real necessidade dela. Geralmente, os nossos atendimentos são bem assim, por vez, um cliente por vez. E aí a gente tem esse espaço. Só quando a gente tem um evento que é mais tumultuado. Tá, e tem alguém que chega assim e fala: essa blusa ou essa bolsa foi aquele infeliz que me deu, eu não quero mais. Quero rasgar. Oh, que pena! E a peça maravilhosa. Já aconteceu, inclusive foi uma da Louis Vuitton também. Ela, ai, olha, foi meu ex que me deu, não consigo mais usar essa Não bolsa. consigo olhar pra essa Não bolsa. consigo, porque eu acho tão linda. Eu digo, só "Ô, não dá pra mulher." dizer isso com os que morreram, né? Ai, que pena. Eu digo, ai, mulher, é fogo. É muito chora. Então também a gente sempre tá trabalhando com dores e alegrias. Dores, né? exatamente. Tudo Ao representa. mesmo tempo. Total. Né? Uma mulher que fez bariátrica e Ah. aí desapegou, quer dizer, olha, meu guarda-roupa todinho perdi, entendeu? Tenho que vender. Ótimo, a transformação, a gente tá nessa missão. Do mesmo jeito que eu me senti muito honrado quando eu recebi uma vez as peças de uma pessoa que faleceu. Assim, eu ajudei muito nesse processo, né? A gente sabe quem já Era uma perdeu. dor. Quem já perdeu alguém, sabe Ai, como nossa. é difícil o processo de desapegar das abrir o coisas, guarda-roupa. gente. Ah, imagina. Inclusive Eu não naquele quero nem ano. falar. Como eu perdi meu avô vai fazer um ano agora. Ó, as lágrimas já ficam assim, porque é aquela coisa, quando a gente abriu o armário dele, as roupinhas dele, aí um dos meus primos, lógico, que também era avô dele, né? Pegou a roupa. Não, essa aqui, não, a gente vai doar pro asilo, Aham, as outras do asilo que aham. estão precisando. Mas ele pegou um pijaminha, esse aqui é Aham. meu, esse aqui eu vou dormir com ele hoje, pra Tem sentir essa o cheirinho memória, dele, né? Aham. sabe? Então, ai, É não, é muito, difícil. é muito. Naquele ano que aconteceu, eu tinha perdido meu avô no início do ano também. Uhum. E eu tava ali, então rolou uma empatia muito grande pela situação. E eu procurei entender, a gente conversou. Foi meu terapêutico, sabe? É, Apesar de que ele me deu total liberdade, eu explorei lá, escolhi as coisas, fiquei muito feliz. Ele me agradeceu muito, ficou super feliz, foi muito legal. E assim, pra quem acha dessa questão de energia, meu amor, se você usa Zara, Shein, todas essas grandes de fast fashion, vai se preocupar com a energia das pessoas que fizeram aquelas roupas no trabalho Tá escravo. vendo aí, ó, Porque o sofrimento. né? exatamente. Essa é a energia que a gente tem que se preocupar, que tá ali. Isso daí, meu amor, não existe, gente. Pelo amor de Deus. Lava, tá novinha. É verdade.
Gente, olha, a gente vai deixar aqui para vocês os Instagrams de todos nós, dos nossos convidados e o meu, do Will também. É um prazer fazer esse podcast, mas a gente quer que você, que está assistindo a gente, deixe uma curtida, se inscreva no nosso canal, porque isso, através desse tipo de métrica, digamos assim, a palavra técnica para isso é métrica, né? É por essa métrica que a gente percebe que o trabalho que a gente está vendo está sendo legal, tá? Então segue a gente, né, lá no Instagram, deixa Curte, a tua curtida compartilha. aqui, porque a gente vai te agradecer, ó, de Bastante. coração. Se você quiser apresentar a sua marca nesse espaço aqui, que é direcionado à beleza e estilo e muito mais coisas, né? Também manda um direct pra gente. Já tem o Instagram oficial do canal, Nossa, né, Carol? vou deixar aqui na descrição também, depois você dá uma olhada lá. Super legal. Vai ser muito bom você divulgar sua marca aqui com a gente. E vamos agradecer os nossos convidados, Carol. Olha, gente, que podcast foi esse, meu Brasil? Que podcast foi esse? A escolha, né, gente? A gente se escolheu pela vida, né? Não foi uma coisa pensada, né? São nesses primeiros, né, Carol? São sempre pessoas amigas que estão vindo, né? E isso nos enche muito de vontade de fazer mais, né? E espero muito contribuir com o seu trabalho também, com a sua comunidade, as pessoas que seguem você, que te acompanham, que são seus fãs. E a você também, Pedro, João agradecer Pedro. demais. E- Né? Hoje ele deixou lá a loja e veio. Para estar Sim. aqui com a gente, o Prestigiar. Renato também, a agenda corrida, Belíssima e veio porque aqui. é um dia de semana, né? Isso. Então, assim, assim, é muito gratificante para nós ter recebido vocês aqui, viu? Muito mais sucesso Adorei, hoje, pra sempre. E a gente está muito feliz realmente, não é isso, Carol? Ei. Queria que vocês deixassem um beijo pro pessoal que vai assistir esse episódio. Primeiro eu quero agradecer também mais uma vez a vocês pelo convite, João Pedro. Estou maravilhado com o seu trabalho. Na verdade, hoje eu saio daqui com uma percepção diferente desse termo, né? De Porque, tipo brechó, assim, né? cara, foi tudo que eu vi aqui foi novo. Como eu falei, quando a gente falava da coisa do brechó, a gente falou da igreja. Do bazar da igreja. E aí eu já tenho uma ideia muito mais brega ainda do brechó. E hoje eu vi um mundo aqui que ele falou de bilhões aí, e algo que está incomodando até gente grande. Então, assim, tô maravilhado. Agradeço a vocês, agradeço ao pessoal que assistiu. Gente, Deus abençoe a vida de cada um. Nos segue aí no Instagram. Segue esse podcast. Vamos ajudar isso aqui a bombar em uma pessoa. E Deus abençoe cada um, tá bom? Obrigado. Eu amei, muito feliz pelo convite, viu? Espero que vocês gostem, que inspire vocês a conhecer esses trabalhos. Eu já vou fazer o meu visagismo com você, meu amor. Já Olha aí, tá vendo, Eu gente? adorei. Conectando pessoas, né? Apresentando o trabalho realmente, porque a gente só vê a imagem, né? É. Então, quando a gente fala, a gente tem muito mais tempo e qualidade de explicar o que a gente faz na íntegra, quando chega até a gente. Então, gente, por hoje é só. Até a próxima. Um beijo a todo mundo. Tchau, tchau.